A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Come on everybody, get moving on the dance floor. Nome: Márcia Pantera. Profissão: transformista. Bom dia, ouvintes! Eu sou Adriele Curan e a partir de agora você vai ouvir a história de uma das drag queens mais reconhecidas na cena LGBT paulistana. Você provavelmente já viu alguém batendo cabelo. O movimento consiste em ficar girando a cabeça ao som de músicas de batidas fortes e muito animadas. Quanto maior o tempo que a pessoa consegue manter o movimento, mais impressionante ele é. Mas você sabia que o ato foi criado aqui no Brasil e hoje é realizado mundialmente? A pioneira do movimento é a drag queen Márcia Pantera, que até hoje é lembrada pelo feito e agita as noites paulistanas há mais de 40 anos. Nós conversamos com Márcio Silva, criador da drag, para entender a alma e a trajetória da personagem precursora do bate-cabelo. E também fomos até a casa noturna Blue Space, onde Márcia faz shows, para entender o legado da drag na cena artística de São Paulo. A boate na Barra Funda é uma das mais frequentadas pela comunidade LGBT na cidade. Durante o programa, você ouvirá trechos de fala de Wagner Cavalcante, amigo de Márcia, que foi diretor criativo da boate Blue Space durante 20 anos, depoimentos da também drag queen Chayenne Crack Crack e Diana Silva, irmã do intérprete de Márcia Pantera. Então se ajeita aí, aumenta o som e vem com a gente nesse especial bafônico do Universidade 93,7. O começo do show. Carlos Márcio José da Silva nasceu em 14 de dezembro de 1969, no bairro da Brasilândia, na região da Zona Norte de São Paulo. Já a Márcia Pantera surgiu só na década de 1980, na Nostro Mundo, uma das primeiras boates gays do Brasil, que ficava ali entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação. Nas palavras de Márcio, o que motivou o nascimento de Márcia Pantera foi o sonho de uma criança que ainda não entendia nada sobre a arte, mas que via nos cantores e atrizes da televisão uma inspiração. Eu acho que o que me motivou, acho que na verdade foi um sonho de uma criança que ainda não entendia nada sobre a arte, mas gostava do que via. Em algum momento, quando eu estava sempre sozinho, eu pegava o sapato da minha mãe, colocava a toalha na cabeça e andava como elas, né? Ou imitando. Então tudo isso começou um sonho. E aí a vida me levou para um outro lado, que foi o esporte, né? Eu fui atleta durante alguns anos, mas eu nunca esquecia de brincar com a toalha na cabeça, de andar como modelo, de pegar, não sei, a vassoura e dublar e cantar. E foi na primeira visita a Nostro Mundo que Márcio descobriu como a noite podia ser vivida nos anos 80. Lá ele se deparou com homens dançando, se abraçando e se beijando ao som de Madonna, Whitney Houston e outras divas pop da época. Foi aí que constatou, na Nostro Mundo, tudo aquilo era permitido. Foi lá também que aconteceu a primeira apresentação de drag queen que já havia visto. A primeira vez que Márcia Pantera subiu em um palco foi para participar de um concurso. Além do vôlei e a paixão que nutria desde a adolescência, a arte de fazer drag aos poucos tomou espaço na sua vida. Eu tive que aguardar um pouco, segurar um pouco da minha ansiedade, relaxar um pouco, porque eu estava dominadamente apaixonada pela arte, pela noite, por tudo que eu vi. Mas aí tive que voltar para minha realidade, que era o esporte que eu amava tanto, e eu esperei aí um tempo, sabe?
E essa transição, ela foi fácil, porque eu não parei de jogar e fui para um outro espaço, que era o espaço também que eu já estava apaixonado, sabe? A primeira vez que Márcia Pantera subiu em um palco foi para participar de um concurso. Quem a maquiou foi a Chayenne Crack Crack, amiga de Márcia e drag queen que mora na Alemanha há mais de 30 anos. Cheia de energia, sabe? Sapeca, muito sapeca, sabe? Sempre foi daquele jeito. Para falar a verdade, não mudou muito não, viu? Ela continua sapeca, atrevida, abusada, mas uma pessoa maravilhosa, um profissional divino. Foi uma coisa assim improvisada, sabe? Eu subi no palco e nós fomos para a coxia, se vestimos, quer dizer, já estava vestida, botamos uma roupinha nós duas e fizemos o show. E a repercussão foi assim divina, porque Márcia encheu o palco, sabe? Com a presença dela. E dali começou tudo. Vestindo um maiô improvisado que surgiu de um vestido da mãe, um par de patins sem rodas e sambando ao som de Simone, Márcia levou a melhor de primeira. A ascensão. Nas semanas seguintes, após ganhar o concurso, Márcia teve que recusar apresentações como Márcia por causa das finais de um campeonato de vôlei. Mas isso não impediu de ganhar presentes, roupas, calçados e convites para novos shows. A personalidade de Márcia foi se lapidando com covers de Diana Ross, Donna Summer, Whitney Houston, Shirley Bassey e até mesmo Michael Jackson, com direito ao cabelo trançado pela tia. Nós fizemos nossos shows juntas, eram no Nostro Mundo. Depois fizemos alguns shows em algumas festas privadas, até festa de criança. Eu tenho também uma foto, sabe? Uma festa de um menininho, acho que foi de 12 anos. A mãe assistiu o nosso show lá na boate e convidou a gente para fazer o show no aniversário dele de 7 anos, que era o show da Xaxa, e a Márcia encantou as crianças, sabe? Porque a gente era palhaça, quer dizer, nós somos palhaços. E isso cultiva muito, não? Essa espontaneidade que ela tem. Quanto ao nome da drag, nos 2 primeiros anos de carreira atendia apenas por Márcia, derivado do nome de batismo do intérprete. Já o sobrenome nasceu da admiração por Marcos Pantera, ex-modelo e irmão da apresentadora Monique Evans. Márcia trabalhava na Boate Columbia quando encontrou Marcos, que concordou em emprestar o nome Pantera para a drag. O universo da moda também faz parte da personalidade de Márcia. Em 1993, a drag queen deixou a plateia de queixo caído. Ela desfilou com um longo vestido branco, chifres na cabeça, um terço nas mãos e um rastro de sangue pelo caminho. Foi o desfile de formatura de Alexandre Ertkovich, no curso de moda da Faculdade Santa Marcelina. O estilista conheceu Márcia do lado de fora da Nostro Mundo, entregou seu número de telefone para ela e pediu para ligar. Wagner, que é diretor artístico da Boate Blue Space, na qual Márcia se apresenta há décadas, relata um pouco mais de como era o destaque da drag no mundo da moda. E a Márcia teve tudo, né? Porque a Márcia foi um dos primeiros modelos da Ercovitch. Então a Márcia teve assim, coisas assim que a Ercovitch fazia exclusivamente para ela. Macacão, bota. A Márcia saiu na capa da Interview, que foi a primeira drag a sair numa revista, né? E a primeira drag a desfilar numa passarela, de estar no São Paulo Fashion Week. A Márcia foi a primeira, né, em tudo, assim.
Muitas hoje embaixo no peito, ela tá fulano ali, mas a Márcia que começou. E muitas vezes não respeitam essa história, mas foi ela que abriu, né? A relação de Márcia e de Ertkovic rendeu não só a participação da drag no primeiro evento de moda no Brasil, o Fito Ervas Fashion, em 1994, como também no desfile na São Paulo Fashion Week em 2010. Márcia se tornou a musa inspiradora de Ertkovic. Foram mais de 500 figurinos desenhados especialmente para ela e sem nunca ser cobrada pelo estilista. Além das roupas, Márcia passou a receber conselhos do estilista. E tinha uma coisa que o Alexandre Jacovich falava pra mim: tem uma hora que você joga o cabelo pra trás, ele bate na roupa de vinil, faz um barulho, tchá! E eu comecei a fazer isso e comecei a sentir que o público gostou. E aí começa a nascer um pouco do bate-cabelo. Bate-cabelo. O bate-cabelo foi inspirado no movimento dos headbangers, isto é, quando fãs de heavy metal balançam as cabeças freneticamente. O que Márcia fez foi adaptar o gesto de movimentar a cabeça com o de girar o cabelo. E a coisa pegou. Outras drag queens da cena na época começaram a repetir o ato, que até hoje é mundialmente replicado por outras artistas. Wagner relata como é presenciar o bate-cabelo sendo feito pela própria precursora nos palcos, décadas depois da invenção e da popularização do ato. Do bate-cabelo, né? Não existia bate-cabelo, gente. E é por isso que eu falo do show da Márcia de rock and roll, é disso. Que ela começou a querer abater o cabelo tão forte, e a gente briga que é uma coisa que, tipo assim, ela prendeu o cabelo, e pra ter a segurança que esse cabelo estava preso, ela chacoalhou de uma maneira mais forte. E mais uma maneira forte, tá presa, então tá presa. E ficou essa coisa dela, vou bater o cabelo, né? Bater o cabelo não é fácil, tanto pelo movimento quanto pela fixação da peruca. Ela tem que ficar lá, presa. É necessário muito esforço e dedicação para atingir a excelência que Márcia alcançou. Mas essa excelência não surgiu por acaso. Ana, que é a irmã de Márcia e mora na Suíça, conta que ele teve que se empenhar muito para chegar ao nível em que está. Bom, eu acho que como artista, né? Eu acho que o papel do Márcio é mostrar o talento, né? Porque, que nem ele usa muito essa frase, o talento não se compra na 25 de março, né? Mas eu acho que tudo na nossa vida é treinável. A Márcia Pantera é a Márcia Pantera hoje porque o Márcio treinou muito, né? Não foi só talento, né? Foi a persistência dele de melhorar a performance do bate-cabelo, melhorar a postura, melhorar andar no salto. Então eu acho que essa coisa de mostrar para as pessoas que tudo é possível quando a gente tem um sonho, né? Eu falo isso também como atleta. Eu uso muito esse exemplo do Márcio. O declínio. Enquanto Márcia estava no auge, Márcio começou a declinar. Próximo de completar 26 anos de idade e influenciado por amigos, ele começou a experimentar drogas. A rotina aos fins de semana, naquela época, era passar o tempo na casa de um amigo no centro da cidade, caminhar pelo Minhocão e jantar macarrão instantâneo e vinho. Até que no dia meu amigo falou assim pra mim, tava com um copo de água, uns furinhos, cinza e uma pedrinha em cima. E eu via eles fumando, mas eu falava não, porque não era minha pegada, né? Eu nunca fui de fumar ou usar droga. E aí meu amigo veio me seduzindo de uma maneira assim, colocando na minha boca e já acendendo, assim, sabe? Quando te leva até a boca, não sou eu que tô segurando. Me levou até a boca, acendeu e falou, puxa. Eu falei, não, Bia, eu não quero, puxa, bicha.
puxa, sabe assim? Aí eu puxei e aí eu me fudi. Márcio se viciou em crack logo na primeira vez que experimentou. A dependência impactou na sua performance e na forma que era visto pelas drag queens da cena, pelos contratantes dos shows e por amigos e familiares. Porque, a Márcia tá aí, a Márcia vai roubar peruca, a Márcia vai roubar maquiagem, a Márcia vai... Ela passou uns perrengues muito foda, assim. Do próprio meio, sabe? Do olhar meio pra ela, assim, ninguém confiava, ninguém... Às vezes ela, nessas coisas loucas dela, assim, de madrugada, você encontrava a Márcia na rua, às vezes passava de uma boate assim, aí encontrava a Márcia debaixo do viaduto, né? Porque tava procurando droga e tal. Aí às vezes a gente parava e falava, nega, vai embora, nega, não fica aqui. Não... Às vezes ela se escondia da gente pra não ver daquela forma. Aí aqui o Vitor, que é o dono, às vezes ele falou assim, não vou marcar show não, ó. Ela não tem mais produção. E aí realmente ela chegava aqui com 2 pedaços de pano, amarrava um aqui, 2 aqui, maquiagem horrível, peruca horrível e entrava. E aí o meu patrão fazia pra, tipo assim, por dó, tipo assim, não é? Vamos falar, eu já sei, eu vou pagar o cachê, mas eu sei que ela vai... Daqui ela saía direto já pra buscar droga e jogava os panos aqui, as perucas. Por causa do crack, Márcio vendeu tudo que tinha, abandonou o vôlei e se afastou dos familiares. Ele deixou de ir aos almoços de domingo, não circulava pela casa, passava dias sem dar notícias e chegou a vender parte dos figurinos feitos sob medida por Ertkovic. Quando a mãe e a avó de Márcio morreram, ele estava com dependência química. Foi aos enterros, mas usava droga como alívio e não se dava conta de que tinha perdido familiares. Victor, dono da Blue Space e antigo amigo de Márcio, pagou uma clínica de reabilitação para que ele se livrasse das drogas. Mas o choque de realidade só aconteceu após a morte do irmão de Márcio, Carlos Eduardo, que era alcoólatra. Foi naquele momento em que Ana, irmã de Márcio, disse algo que ele nunca se esqueceu. Ela tinha certeza de que se ele não tentasse parar com o vício, a próxima vez que ela viesse para o Brasil seria para enterrá-lo. Eu falava assim, não é possível, cadê aquela pessoa que eu admirava tanto, né? E ele começou a ser muito ausente, porque a droga roubava ele da família. Ele ficava dias sem aparecer em casa e a gente começou a notar a diferença, né? Porque o crack ele acaba com a pessoa muito rápido. E a gente começou a notar a diferença. Então, o que aconteceu? Daquele mundo de admiração, eu comecei a ter raiva dele, mas não era raiva. Era aquela raiva do desespero, né? De querer trazer a pessoa de volta. Então, sempre quando a gente se via, tinha conflito. Eu brigava com ele, eu falava, você não é isso, olha como é que você tá. Então, sempre tinha discussão. E eu era a pessoa que fazia de tudo para ele não usar. Então, se eu achasse droga em casa, eu jogava fora. Eu catava nas coisas dele. Às vezes tinha dinheiro, eu achava dinheiro dele, eu catava no dinheiro dele e dava para minha mãe. E para minha mãe pagar a conta, falava que era meu, que eu tinha ganhado no clube. Eu mentia, porque eu falava assim, se ele catar esse dinheiro aqui. Nesse momento eu fechei a porta, continuei usando a noite inteira e aí eu senti meu coração parar e eu senti um monte de coisa que eu não tinha sentido e pedi para Deus, se eu acordar amanhã exatamente desse jeito, com essas vontades, pode me levar embora que eu não tenho mais nada para fazer nessa terra. Mas aí eu tinha esquecido, né, do poder que a gente tem dentro da gente de fazer as nossas escolhas, né, de entender que a gente é tão forte, mas em algum momento a gente esquece. E aí eu consegui sair desse buraco, e aí quando eu entendi que eu poderia voltar a ser eu, poderia voltar principalmente a sonhar, eu falei, agora ninguém me segura mais. Lost sight of my dream, thought it would be the end of me. I thought I'd never make it through. I had no hope to hold on to. I thought I would. O renascimento. Márcio calcula que perdeu cerca de 10 anos de sua vida para a dependência química. Hoje, aos 55 anos, faz mais de uma década que superou o vício.
mas o retorno não foi fácil. Então, voltar a conquistar a confiança das pessoas, eu acho que foi o mais difícil, mas aí eu entendi que não era mais sobre as pessoas. Não era agradar as outras pessoas. Era eu olhar para mim e poder olhar no espelho e sorrir de volta. Ele nos conta que, como todos nós, sua vida teve altos e baixos, e após épocas complicadas, Márcia voltou a brilhar. Uma parte do estrelato de Márcia surgiu por meio de viagens internacionais que fez, já que o seu trabalho era muito cobiçado pelos apreciadores da arte drag. A primeira vez que viajou para fora foi a pedido de uma amiga. Essa história começa quando Chayenne Crack, que morava na Alemanha, voltou para o Brasil. Ela trouxe alguns amigos para conhecerem a parada LGBT brasileira em São Paulo. Eles ficaram encantados com a performance de Márcia e fizeram um convite para ela se apresentar no país germânico. Foi assim que uma grande jornada europeia começou na vida de Márcia e de Márcio. Isso era março. Você viaja em junho, tal data, para fazer tal show e você vai ficar lá em casa. Falei, bicha, calma, Mona, deixa eu respirar, calma. Assim, na lata, assim. Aí eu peguei, respirei e falei, caralho, era tudo que eu queria. Porque eu tô falando, tô tentando não me podar. É essa a palavra. Eu tô me sabotando. Eu falei, não agora. Falei, topo. Ela falou, tem certeza? Eu falei, topo. Mas, amor, onde eu vou ficar? Vai ficar na minha casa. E a passagem é tanto. Aí, amigo, embarquei, fui sem falar uma gota de alemão. Essa foi apenas a primeira viagem de muitas. Viajar para a Alemanha tornou-se um hábito na vida profissional de Márcia. O impacto da performance foi tanto que ela começou a fazer shows regularmente na gringa. A diferença cultural foi a base do seu sucesso. Mas aí a Márcia Pantera, né? Uma nega, um homem preto de 1,90 m de altura, de salto, cabelão, vento, joga cabelo pra cá, joga pra cá e dubla, põe a mão na cintura. Tá. E aí, amigo, depois disso, há 7 anos eu vou e volto cada 3 meses. Trabalho aqui, trabalho ali. Márcia também se aventurou no cinema. Em 2013, a drag estreou a carreira nas telinhas como protagonista de Verona, curta-metragem de drama do diretor Marcelo Caetano. Anos depois, em 2017, ela voltou a colaborar com o diretor na produção Corpo Elétrico. Já em 2021, ela estrelou o curta-metragem Pantera Lemniscata, de Felipe Moraes. No filme mais recente, ela apresenta o bate-cabelo com referência à lemniscata, uma curva da álgebra que se assemelha ao movimento que Márcia criou e que replica na produção. E os esforços pelo fazer artístico se traduzem também nos causos que ela já teve que passar ao longo dos anos. A artista acumula inúmeras histórias inusitadas que viveu em cima dos palcos. Durante uma performance em 2003 na Blue Space, a drag ficou pendurada em um trapézio com o braço quebrado e hoje carrega uma cicatriz no braço direito que não a deixa esquecer do episódio. De lá pra cá, já pulou do palco e deu de cara no chão porque o público não a segurou, entrou de moto em uma apresentação e saiu atropelando várias pessoas que estavam pelo caminho, furou a testa após um salto mal sucedido e já feriu a perna com um ferro enquanto saltava em um show. Mas nem mesmo esses contratempos foram capazes de desanimar Márcio, que espera estender a carreira como drag queen por muito tempo. E se adaptando aos tempos, sabe? Se não for show, a gente pode brincar de apresentadora. Se não for isso, a gente pode brincar tipo stand-up. Se não for isso ainda, eu vou manter sempre a cara com botox. O que eu mais quero é continuar sendo essa pessoa que eu sou. Sempre feliz, alegre. Para Márcia, os momentos no palco servem para encher os corações das pessoas de alegria. Meu momento no palco é um momento tão de dignidade, de felicidade, que eu me dou, assim, por inteiro. Quando começa minha música, que eu entro no palco, eu falo, é agora, viado. Faz esse povo ficar hipnotizado.
Márcio diz que a drag é uma parte dele, o respirar, o coração, o ganha-pão, a garra e a vida. Márcia Pantera faz Márcio chorar, emociona, é o que lhe dá forças, é um furacão. Whatever you want, whatever you need, anything you want done, baby, I'll do it naturally. 'Cause I'm every woman, it's all in me. It's all in me. Nós ficamos por aqui. A audiobiografia de Márcia Pantera é uma produção da Rádio USP. A supervisão é de Luciano Maluli. A coordenação é do Rian Damasceno. Locução e roteiro de Adriele Curen. Reportagens por Guilherme Castro e Rebeca de Ávila. E edição de Naju Maciel. Neste programa utilizamos trechos de músicas de Whitney Houston, Simone, Suzanne Palmer e Madonna. Obrigado por ouvir e até a próxima! Come on, everybody, get moving on the dance floor. Nome Márcia Pantera, profissão transformista. The music gonna make you calm. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.